Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Martina Oliveira, diretora científica da SIG. Desejamos um ótimo encontro a todos na manhã de hoje ensolarada. É com imensa alegria, então, que damos início ao encontro de psicanálise de hoje, o primeiro encontro presencial em nossa casa, no nosso tradicional espaço, após a pandemia. Esse longo período online, ao qual tivemos necessariamente que nos adaptar no início de 2020, deixou como uma de suas marcas a possibilidade de acolhermos inscrições dos mais diversos lugares, expandindo assim as nossas possibilidades de trocas e conexões. Consideramos essa uma abertura fundamental em nossa instituição e, por isso, a atividade de hoje é a primeira em formato híbrido na SIG. Assim como em outro tempo tivemos que nos adaptar à transposição para o online, hoje também estamos inaugurando e, de certa maneira, nos adaptando ainda a esse modelo híbrido. E, nesse sentido, contamos com a compreensão de todos quanto a possíveis eventualidades que possam vir a ocorrer, apesar de todos os testes já realizados. Bom, antes de passarmos a palavra ao nosso convidado de hoje, ainda gostaria de convidar a todos para a aula inaugural do semestre com o psicanalista e editor da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, pela editora Autêntica, Gilson Iannini. A conferência ocorrerá no próximo dia 24, essa sim de forma online, e as inscrições podem ser feitas através da nossa secretaria e também pelo Simpla. Ainda, antes de iniciarmos, passo a palavra para a nossa diretora de ensino, Júlia Gayer, que vai nos apresentar os novos associados do semestre. Júlia, por favor. Então, bom dia a todos aqui e ali. Acho que a gente inicia hoje um semestre, iniciamos um novo formato, retomamos o presencial do nosso encontro de psicanálise e tudo isso com muita alegria também comunicamos o ingresso de 4 pessoas na formação. Eu vou citar aqui os nomes. Então, é o Adriano Brandes, a Betânia Barbosa. Eu não sei se eles estão aqui. Se estiverem aqui, né? A Natália está ali. Então, é o Adriano Brandes, a Betânia Barbosa, a Natália Castanheira e a Kátia Scatolini. Eu acho que desses 4, só a Natália, né, Natália? Então, bem-vinda, Natália. Não sei se ela e talvez, eu acredito que sim, eu acredito que a Betânia está online. Eu sei que a Betânia está online, Isso. a Kátia também, né? Então, a gente dá boas-vindas para essas 4 pessoas e também queria desejar as boas-vindas para os 4 integrantes do estágio básico que vão iniciar esse semestre, que é a Cássia Marques, a Débora Leal, a Fernanda, eu acho que é a Ana Flor, e Tarsila Vargas. Não sei se tem alguma aqui. Então, não, mas de qualquer maneira, sejam bem-vindos a SIG, à nossa casa, e ao nosso segundo semestre do ano, né? Sim, obrigada, Júlia. Bom, agora sim, passo a palavra para o Lucas Krieger, psicanalista, membro efetivo da SIG, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e diretor da editora Artes e Ecos. O tema que o Lucas nos propõe hoje, Por que o divã? Perspectivas de escuta e a poética da psicanálise, é título do seu livro, recentemente lançado pela editora Blucher e pela editora Artes e Ecos. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber na manhã de hoje. A palavra está contigo. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos aqui, presencialmente, no online. Eu estou um pouco com medo de me perder, me capturar pela tela daqui a pouco aqui. Eu fiquei meio de lado aqui, acho que vai funcionar. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na SIG, né? É o primeiro evento de fala do livro. Teve um evento festivo aqui que eu fazia questão que fosse festivo também, né? Porque foi um trabalho muito longo esse livro. Foram em torno de 5 anos que eu comecei a escreve, reescreve, refaz, pesquisa, né? Então é uma satisfação ter esse livro agora e poder estar falando sobre ele, né? Tem uma particularidade também que esse livro, na verdade, é 2 em 1, né? Eu dividi ele em 2 partes. A parte 1 é uma pesquisa extensa sobre a função do divã
para vários autores da psicanálise, né? E uma perspectiva histórica também em relação a isso. E a segunda parte do livro toca no tema do divã, mas já é uma espécie de proposta de um modelo clínico de escuta e intervenção que eu fui trabalhando, e eu lanço mão de muitos conceitos que desviam, né, da temática do divã para poder explicar. Então, hoje eu fiquei pensando que, até por estar em casa, aqui na SIG, que essa segunda parte do livro vai ter espaço para mais cedo ou mais tarde poder apresentar ela com a profundidade que eu acho que é necessária, né? Mas eu vou dar alguma noticiazinha dessa segunda parte também. Eu pensei, então, em focar na primeira parte do livro, que foi toda dividida em itens em relação a autores, né? Um capítulo que foca um pouco mais no Freud, no Ferenc e assim por diante. Então, pensei em não trazer nenhum material escrito, não ser maçante para ninguém, então, confiando na minha associação livre, no que vai surgindo, para ir pincelando algumas coisas desses capítulos, numa ideia de oferecer cartas, assim, né? Assim, olha por aqui, por ali, pontuando algumas coisas que certamente, né, esse modelo, que vai depender do que vai me ocorrendo um pouco também, vai trazer algumas lacunas que a gente vai poder discutir depois, né? Mas eu achei que era importante ir pincelando aos poucos algumas contribuições de alguns autores importantes da psicanálise, porque a questão do divã, ela é mais complexa do que aparentemente aparenta, né? Porque é uma questão que me inquieta, eu acho que inquieta todos, e me inquietou desde o primeiro contato com a psicanálise, né? Então, por que o divã? Para quê? Para que serve? Qual mesmo sua função? E nós não temos, né, um livro que diga sobre isso, não tínhamos até agora, então essa foi a minha tarefa, a missão que eu me coloquei, né? De ter um livro que compile um pouco o pensamento de diversos autores sobre o tema. E nessa perspectiva também foi um trabalho muito árduo, porque também não temos, em muitos casos, um texto que fale sobre isso, né? Então, é um garimpo de procurar uma frase de um autor aqui, outra frase de um autor, e tentar escutar também o que estaria latente para além desse conteúdo manifesto, né? Então, vamos começar por Freud, né? O divã foi um presente da Madame Benveniste, que era uma paciente do Freud, no início da década de 1890, e essa informação a gente tem porque a Marie Bonaparte passou para o Peter Gay, biógrafo que passou. Então, é uma informação nebulosa, não tem uma data certa, né? O que a gente sabe é que, dentro do método catártico hipnótico, Freud começa a utilizar o divã, né? Agora, o que o Freud vai falar sobre o divã? Só duas coisas. Nada além disso. Qualquer coisa que a gente pensar para além do que ele disse, já estamos interpretando. O que é muito importante também, né? Mas é importante saber o que o Freud pontuou sobre o divã, né? Uma das coisas é que ele não suportava ser encarado fixamente durante horas no trabalho, né? No trabalho analítico. Eu acho muito importante essa colocação. Primeiro, porque ainda que ele não tenha refletido ou teorizado a respeito disso, ele está colocando que o psiquismo do analista importa muito para a escuta. Tá? Que quanto melhores as condições que pudermos ter para escutar, melhor. Então, se o frente a frente vai atrapalhar a minha escuta, estou fora, né? Essa é a ideia do Freud aí. E a outra frase, assim, que acho mais simples, se a gente não olhar por trás dela, é simplesmente que ele fala do divã. O divã, ele fala um monte de coisa sobre a técnica e diz: o divã é um remanescente do método hipnótico. Ponto. E eu fiquei encasquetado com essa frase, né? Assim, poxa, é só isso que ele vai nos falar sobre o divã, né? E essa frase, ela é muito potente, eu acho, porque ela está falando, e nos ajuda a pensar quando for percorrer os outros autores, né? O quanto a teoria de um autor
ela influencia a forma com que se escuta e intervém, mas também no uso do divã. E eu fiquei, então, tentando olhar o conteúdo latente dessa afirmação, pensando, bom, sim, o trabalho psicanalítico freudiano, basicamente, sobretudo da primeira tópica, quando ele comenta isso, o divã é em torno das reminiscências. É em torno de acessar as reminiscências daqueles analisandos, né? Então, o divã materializa essa proposta de trabalhar com as reminiscências ali, né? Essa ideia que me parece contida, tendo ele pensado ou não, aparentemente não, mas de alguma maneira ela simboliza essa ideia de reminiscências. É como se, quando ele diz que é remanescente do método hipnótico, fosse dizer, olha, vamos usar esse objeto que é da infância da psicanálise, né? Como se o método hipnótico fosse a infância da psicanálise, por uma via, né? E, claro, a gente pode pensar um monte de coisas, a gente escuta dos pacientes coisas que se relacionam ao coito, muitas vezes, né? Que relacionam o divã com a cama, a sexualidade, mas isso já estamos pensando além do que ele pensou concretamente, ou que ele expôs em texto, pelo menos, né? Vamos seguindo. Depois tem um capítulo sobre o Sándor Ferenc, que traz uma faceta interessante. Tem um momento que ele vai falar que no final de uma sessão, sobretudo a depender de como ela transcorre, mas, né, se está transcorrendo bem, esse paciente se sente arrancado de um sonho. O que também coloca o acento, é uma coisa bem freudiana, claro, mas coloca um acento no mundo onírico circulando na sessão ali, né? O Ferenczi também vai ter uns trechos onde ele comenta, por exemplo, de analisandos que vão usar instrumentos musicais na sala de análise, né? Tocando piano, ele incentivando uma analisando, tocando piano, isso tendo uma relação corpórea com a questão dela, né? E também vai trazer uma outra... ele fala sobre deambular pela sala, né? De eventualmente ter alguma situação que faz um paciente deambular pela sala ou olhar nos olhos. E também conta de analisandos que fizeram uma certa encenação. Sempre há uma certa encenação em psicanálise, mas uma encenação a mais de se remeter ao Ferenczi e sussurrar no ouvido dele, tratando ele como um avô. Numa espécie de encenação como se aquele analisando fosse uma criança, né? Fora isso, esses pequenos espaços, detalhes que dá para colher do Ferenczi, ele trabalhava, sobretudo, no divã, né? E eu acho que é importante dizer isso, porque também tem, às vezes, uma corrente contemporânea que daqui a pouco está falando que a elasticidade da técnica do Ferenczi envolve o frente a frente, né? E eu não vejo por essa via, né? Eu vejo que a via da elasticidade da técnica do Ferenczi, a mais importante ou central disso, é a ideia de acolher a criança que vive no adulto, né? E isso depende do divã, mas esse é o cerne da questão, né? Mas eu digo isso porque tem muitos autores que vão falar dessa criança que vive no adulto acolhida no divã, né? Então vamos para o Winnicott. O Winnicott vai criar um estatuto de corpo para o divã. Eu vou ler. Estou com sinusite, às vezes atrapalho para falar. Eu vou ler um trechinho bem pequenininho aqui, citando o Winnicott diretamente, porque é mais elucidativo, tá? O divã e as almofadas estão lá para que o paciente os use. Aparecerão em pensamentos e sonhos, e nesse caso representarão o corpo do analista, seus seios, braços, mãos, etc., numa infinita variedade de formas. Na medida em que o paciente está regredido, por um momento ou por uma hora, ou por um longo período de tempo, o divã é o analista, os travesseiros são os seios, o analista é a mãe em certa época do passado. Em situações extremas, não se pode mais dizer que o divã representa o analista. Para o neurótico, o divã, o calor e o conforto podem simbolizar o amor da mãe.
para o psicótico, seria mais correto dizer que essas coisas são a expressão física do amor do analista. O divã é o colo ou o útero do analista e o calor é o calor do corpo do analista, e assim por diante. Então, o Winnicott vai falar da importância do uso do divã para regredir a estágios precoces do desenvolvimento e dar conta, né, de elaborações traumáticas. Tem muitos trechos clínicos, não sei se muitos é demais, porque não tem pouco material sobre o divã em todos os autores, né? Mas tem trechos clínicos onde ele vai tocar nesse ponto, e eu acho que uma figura bem elucidativa seria o livro da Margaret Little, que é uma psicanalista inglesa que se analisou com Winnicott, e ela se autodenominava psicótica borderline, e ela tem um livro inteiro sobre a análise dela com Winnicott. Tem um trechinho que me parece assim, mais simbólico para passar, que é o seguinte: ela conta de, em determinado momento da análise, ela está 100% tapada no divã, em silêncio, e de mãos dadas com Winnicott, isso simbolizando um retorno ao útero e o Winnicott a mão dele enquanto um cordão umbilical. Eu acho que essa imagem é bastante radical para pensar essa proposta do Winnicott, por isso eu coloco ela, né? Vamos para Didier Anzier. O Didier Anzier tem um livro específico tratando sobre o EUPL e os envelopes psíquicos, então relacionando as bordas do corpo com as bordas psíquicas, né? E nesse livro em específico a gente vai encontrar alguns trechinhos clínicos, mas tem um que me parece também interessante para comentar, que é de uma analisanda que fazia uso de mantas, cobertores, em análise também, e ela tinha uma história de vida, ali, nem sei se ele usa esse termo, mas eu vou usar, que é de tortura, né? Porque ela recebia banhos muito quentes ou banhos muito gelados dos pais. E tinha a dimensão da negação do trauma, assim, né? O que tu tá fazendo frescura e tudo isso, né? Então, ela tinha toda uma questão sofrida em relação à pele e às bordas psíquicas diante desse traumático. E ele também vai trazer essa questão da pele relacionando o processo analítico dentro da sessão e o quanto o processo analítico permeia a vida fora da sessão. Então, ele vai falar de quando um analisando vai trazer um conteúdo muito importante, ficar muito mais agasalhado que o normal, ou dias depois de uma sessão importante ficar muito mais agasalhado, ou fazer exercícios físicos em excesso, ou ficar muito recluso, né, por conta dos seus conteúdos, né, toda uma ideia de camadas de si, né, bem na linha da gente pensar, por exemplo, os psicóticos institucionalizados, assim, né, sempre me vem o São Pedro em mente, que é o hospital aqui de Porto Alegre, onde pode estar um super verão e eles estão com um casaco de um frio de menos 20 graus, às vezes, né? André Green. Bom, André Green é genial, né, no ponto em relacionar o divã com a metapsicologia freudiana, quer dizer, ele pegou o que o Freud não fez e ele pensou, vou fazer, né? Então, ele relaciona com o modelo do sonho, né, basicamente relacionado ao modelo do Pente, que é o divã, o corpo repousado no divã, que contém o polo motor, né, e baixaria, digamos, as barreiras, as defesas, facilitando, então, o processo de regrediência para a emergência e a circulação e todo o movimento do inconsciente em sessão, né? Tenho mais umas questões que eu discuti no ano passado, num evento online, está gravado, então eu não vou me delongar nisso, que é que o Green vai criar, então, um paralelo, traçar uma oposição, na verdade, né, entre o divã, por conta desse modelo do sonho,
como a ferramenta para os neuróticos e o frente a frente para os não neuróticos, ou borderline, que é o termo que ele usa bastante, né? Mas outros padecimentos estariam incluídos aí. Só que ele se apoia, para dizer isso, nos textos de Winnicott, em que o Winnicott está falando essas coisas que eu li aqui para vocês antes. Que é do que... aliás, é importante eu tomar essa questão só. Que o Winnicott fala de uma análise modificada para esses casos mais graves. E ele quer dizer com isso, jamais, porque ele também é tomado às vezes com a ideia de vamos substituir o divã por frente a frente, né, de uma via contemporânea, o que ele também nunca disse. Ele vai falar de uma análise modificada, na verdade, no sentido da intervenção do analista, né? Então ele vai dizer que não podemos tratar pelo modelo da interpretação esses casos, né? Por conta do próprio retorno recalcado, da formação de compromisso, que estaria ausente, ao menos nessas situações, né? Então, o manejo é outro e o manejo é elucidado, por exemplo, naquele exemplo que eu passei antes, né? Então, como o Green se apoia nisso para justificar o frente a frente, eu discuti muito isso, né, num outro material, que essa apresentação do ano passado, ela é advinda de um capítulo do livro Ferencz e O Pensador da Catástrofe, organizado pelo Daniel Kupperman, Joe Gondar e Eugênio Canesim Dalmolin, né? E que está presente aqui, eu trago essa discussão ainda mais complexa no livro, né? Mas vamos seguindo. Thomas Ogden. Thomas Ogden também vai recuperar Freud, sobretudo a ideia de não suportar ser encarado fixamente, e vai incrementar essa posição, né? Ele vai reforçar a importância da privacidade do analista para escutar e do analisando para associar, né? Uma privacidade psíquica para isso. Então, ele vai passar a indicar o divã a partir dessa perspectiva, né? Ele vai justificar, por analisando, que ele vai conseguir escutar melhor e se entregar mais profundamente aos seus pensamentos inconscientes, a sua tentação flutuante, suas associações e a sua reverie, que é um conceito que ele trabalha, e acredita que o mesmo vale para o... Isso ele justificando com todas as palavras. Eu acho que é importante essa faceta também de estar claro para o analisando do porquê que a gente indica o divã. Não pode ser uma coisa dogmática, então vamos para o divã, né? Eu acho que tem que estar claro uma motivação, o porquê que isso ocorre. E ele coloca essa posição, né? Justificando o quão importante vai ser para esse analisando também ter esse espaço privado sem a invasão de um invadindo o olhar do outro, né, e o corpo do outro, visualmente, né? E que essa privacidade psíquica, ela vai propiciar a criação de um espaço que ele chama de terceiro analítico intersubjetivo, que seria um espaço assim atmosférico, talvez, né? Onde esses psiquismos podem se comunicar e aonde se passa a sessão, então, né? E ele também vai falar sobre frequência, sobre divã em baixa frequência, sobre divã em casos graves, tem trechos clínicos, ele também entra por essa via, né? Christopher Bolas. O Christopher Bolas também segue essa herança de Winnicott, de pensar o divã enquanto corpo, de pensar o divã enquanto corpo da mãe, como simbólico do útero, mas ele trabalha numa ideia paradoxal de duas ordens que coexistem, né? Então, por um lado, a ordem materna, que seria essa ordem mais ligada ao corpo da mãe, ao narcisismo primário, e uma ordem paterna, que a gente poderia dizer que é mais ligado ao retorno do recalcado, né? E questões mais estruturadas desse psiquismo, né? Então, ele vai trabalhar nessa ideia de que o tempo inteiro essas ordens coexistem e são trabalhadas em todos os tipos de psiquismo e que tem que ser trabalhadas em todos os tipos de psiquismo. Quer dizer, não estamos com neuróticos, vamos trabalhar a ordem paterna. Não, vamos trabalhar a ordem materna também e o contrário em outros tipos de padecimento, né?
Quanto a isso, ele atendia casos muito graves. Ele cita casos maníaco-depressivos, esquizofrenia, e mais uma infinidade de patologias psiquiátricas que a gente poderia citar. Atendia no divã sob essa perspectiva, né? E ele também traz para debate uma coisa que foge um pouco da questão do divã, mas eu acho muito importante também pensar que uma coisa é nós pensarmos um psicótico inserido na cultura, né? Ou seja, uma pessoa que vai levando a vida e possui erupções psicóticas em determinados pontos, de uma pessoa institucionalizada, né? Eu falei do Hospital São Pedro antes, seria a pessoa dessubjetivada ao ponto de ser impossível um trabalho analítico, né? Mas dentro dessa ideia dele, isso estaria contemplado, né? Tem uma outra questão bem importante do Bolas, que é a respeito do objeto evocativo. Esse é um conceito em que ele vai falar que todos os objetos animados, nós, né, ou inanimados, somos passíveis de evocarem coisas no outro, né? Isso nos leva para dois caminhos, né? Um é que o psiquismo do analista está sempre funcionando e ele também pode ser tomado como um objeto evocativo, no sentido identificatório, no sentido das próprias, me foge o termo, mas seriam das próprias qualidades psíquicas do analista que poderiam, né, ser absorvidas a nível inconsciente, mas também a respeito dos objetos inanimados, que envolve todos os objetos da sala, né? A gente sabe, por exemplo, na análise de crianças, que a gente oferece objetos para o uso. Isso é muito claro na análise de crianças, que os brinquedos ou tudo que a gente oferece estão ali disponíveis para uso, mas na de adultos também estão, né? É esse o ponto que ele quer trazer. Se a gente coloca um quadro na frente do paciente, ele vai associar a partir dali. Se tiver um livro escrito Freud, não sei o que, aqui do lado, ele vai ler e pode associar a partir dali, né? Então, se ele estiver olhando para uma parede branca, para as nuvens, tudo isso vai fazer alguma diferença, né? Bom, acho que de Bolas, vamos adiante. E aqui tem um capítulo, talvez um dos mais polêmicos, que é o do Jacques Lacan. É polêmico por assim, não tem muita coisa sobre o Lacan. Aliás, sobre ele tem, né? Não tem ele falando sobre o divã. E eu não tenho uma afinidade com o Lacan, com a teoria dele, não tenho um estudo suficiente. E então eu titubeei muito sobre esse capítulo, por não ter também muito material sobre isso. Mas eu fui atrás de material de comentadores e críticos. Então tem alguns comentadores que vão concordar com a ideia de que o divã é importante para o corte do olhar e para a emergência do inconsciente. Esse é um ponto pacífico, né? Mas também tem algumas críticas bem interessantes, bem contundentes, de vários psicanalistas que se analisaram com ele, mas tem uma mais contundente do Pontali, que me parece interessante, não pela crítica em si, porque olha, é um relato de uma análise, a gente sabe que existe transferência negativa, resistência, um monte de coisa por essa via, né? Mas ele faz um comentário que eu acho que liga com algumas coisas que a gente está falando sobre o corpo, sobre o afeto, sobre o acolhimento, né? Ele vai dizer que a análise dele com Lacan foi muito fria. Ele avacalha Lacan de todas as maneiras possíveis nessa entrevista que ele concede sobre isso, né? E ele vai dizer que ele faz um comentário que o Lacan fica num canto, tem uma poltrona entre ele e o Lacan, e ele está no divã naquele outro canto, né? E que ele faz uma comparação que os psicanalistas ingleses estariam mais próximos, sentindo a respiração dos seus analisantes. Então, ele taxa a análise lacaniana de muito racional e que o Lacan só se preocupava em ter alunos nos seus seminários. Eu só estou dizendo o quanto que ele avacalhou mesmo, porque é importante a gente tomar isso, que é de alguém que pode ter uma análise frustrada, pode ter várias questões envolvidas, né? Mas ele fez isso, né?
E tem relatos de alguns analisandos vendo o Lacan como caloroso também. Então, quer dizer, tem muitas coisas aí. Mas o Lacan mesmo, focando no divã, nós não temos isso, assim, né? Como podemos rastrear alguma coisa, talvez, na teoria dele, mas não tem uma fala dele justificando isso como temos em alguns outros, né? Um outro autor é o René Roussillon, que acho muito interessante também a colocação dele, que é sobre o divã e latência. Ele vai partir da ideia de que o divã sempre está presente, mesmo latente, porque um analista se analisou em algum divã e sempre vai estar a evocar esses processos, né? E que mesmo no frente a frente, às vezes, um analisando vai repousar os olhos no divã, né? Ele vai dizer que ele vê como infundada, não vê sentido na ideia da importância do olhar no tratamento. Ele não vê justificativa teórica para isso. Mas ele vai falar da importância do frente a frente como a ideia de captar gestos corpóreos, né? Roussillon era dançarino, ou é dançarino, né? Não sei se... E eu acho que é importante dizer isso, porque talvez ele capte gestos a mais. Eu não capto tantos gestos assim, né? Quanto ele talvez capte nesse frente a frente, né? O que ele vai falar sobre os padecimentos psíquicos... e sobre essa questão que antes estava no Green ali também, sobre a psicanálise versus psicoterapia, né? Ele vai retomar que toda psicanálise é uma psicoterapia. A gente é uma terapêutica, né? E que Freud sempre pensou isso pelo viés... Tem muitos textos onde está escrito psicoterapia no Freud e que tem um viés de cura, né? Então, ele está preocupado com a terapêutica. E claro que a gente sabe outras formas de pensar o viés do que é uma psicoterapia, como uma coisa mais simplificada, enfim, não é dessa via que a gente está falando, né? Ele está falando de uma via onde a psicanálise precisa ser terapêutica e ajudar a vida dessa outra pessoa, né? O que muitas vezes sai, às vezes, de alguns psicanalistas não pensam a terapêutica, né? E ele gosta de acentuar essa questão. Ainda sobre ele, sobre esses casos mais sofridos, vamos dizer assim, né? Os padecimentos mais densos, ele vai falar de uma técnica que seria a conversação psicanalítica. Ele fala para esses casos, mas ele fala de muitos analistas buscando reanálise, buscando esse tipo de contato com o analista, né, dizendo que se queixaram de algumas análises mais frias e opacas, né? Então, essa conversação psicanalítica, ele se baseia no jogo do rascunho de Winnicott, né, que é uma técnica mais ligada à análise de crianças e adultos, onde uma criança faz um risco, né, uma criança com psiquismo congelado, né, não consegue brincar e não consegue ir adiante sozinha de jeito nenhum, e a Winnicott vai lá e segue um risco, eles vão associando e criando um desenho, e a associação do analista vai construindo junto a continuidade do trabalho e a possibilidade de um trabalho, né? Então, ele vai trabalhar nessa via também, onde o analista vai se colocando quando necessário, quando cria-se uma lacuna congelante, ou enfim, como a gente quiser pensar, né? Eu acho que é interessante para pensar a atividade ou a passividade do analista, essa questão aí. Melanie Klein. Também não temos muitas coisas da Klein em relação à análise de adultos, referindo ao divã, mas a gente sabe, né, que no começo da Klein, no Hospital de Berlim, sobretudo, e a gente vai ver isso nos casos clínicos dela, que vira e mexe tem uma criança no divã, se vocês prestarem atenção, sobretudo nos inícios dos casos clínicos, são muitos casos clínicos dos primeiros que ela atendeu, que ela botava todas as crianças no divã, e eu acho que isso é muito importante para pensar a importância do estatuto do divã para ela, talvez, nessa ideia de escutar o que está latente, né? Porque certamente ela via o divã como um objeto auxiliar muito importante para essa projeção psíquica dentro da teoria dela. E só quando as crianças começam a resistir ao divã e a buscar outras formas, que ela vai começar a pensar em outros objetos auxiliares,
Então, na verdade, o brinquedo enquanto objeto, né? Claro que a técnica é relacionada ao brincar, mas o brinquedo enquanto objeto vem a substituir, então, o divã, né? Nessa perspectiva de um objeto auxiliar, né? Eu acho que é bem interessante pensar esse processo criativo da Klein, para retomar aquela história de acolher a criança que vive no adulto, do Ferenc, né, e todas as outras coisas que a gente está falando, que é de, então, também pensar todo esse estatuto lúdico, e que envolve também o que o Roussillon falou, dessa atividade do analista nesse jogo, né, para a análise de adultos. Né? Então, a gente também tem que fazer as coisas, ou pensando pela via do Bolos, fazer coexistirem coisas mais complexas nessas análises. Né? Bion. Bion também não avança muito nos seus textos em relação ao divã, mas tem muitos livros sobre supervisões de Bion. E nessas supervisões me chamaram a atenção mais dois tipos de intervenção. Uma delas que relaciona o divã ao coito parental, e a cena originária. Não está ali muito discutido, mas eu intuo que ele toca nesse ponto muito mais no sentido da curiosidade, de quem fica de fora, né, e tem uma curiosidade pelo saber, né, mas está amedrontado pelo saber, que é a maneira como ele encara o Édipo, principalmente, né? E a outra via também é remetendo a vivências uterinas ou tomando o útero como símbolo. Né? James Groystein. James Groystein tem duas vias de trabalho, dois comentários que são interessantes. Tá? Um deles é muito original, porque ele foge do que nós estamos acostumados, que é falar do psiquismo. Ele vai falar de um ponto de vista neurológico. Ele vai defender o divã no ponto de vista neurológico. Né? Ele vai dizer que a posição deitada facilita o funcionamento do hemisfério direito do cérebro, que facilita um funcionamento mais solto, fluido e facilita a associação livre. Né? Então, ele dá discute mais algumas coisas do ponto de vista neurológico, defendendo o uso do divã, e também vai ir pelo um viés dramatúrgico e trágico, né? Onde o divã vai facilitar a emergência de cenas inconscientes. Também dediquei um capítulo a um autor que eu nunca tinha ouvido falar, mas nessa pesquisa eu achei muito interessante a colocação dele, porque existe, eu estou falando isso porque existe um capítulo bem grande nesse livro, onde tem, sei lá, mais de 100 autores. Eu fiz um apanhado histórico com muitas posições, outros vértices, para complementar e discutir, para além desse, né? Mas esse autor, eu pensei, não, acho que merece mesmo um capítulo à parte, né? Ele se chama John Munder Ross. Ele é um autor americano, ele é dramaturgo e ligado ao teatro de Harvard também. E ele vai falar da escuta do divã a partir de um roteiro fílmico. E por que eu achei tão interessante? É porque eu tenho uma sensação, é como se fosse, eu sempre escutei assim, como ele disse também. E fiquei pensando, talvez todos escutemos assim, mas não estava posto por alguém dessa maneira como ele colocou, né? Que ele vai dizer que à medida que o analisando está no divã e vai associando, contando, enfim, o que for, né, desse material psíquico, nós vamos, como quem tá lendo um livro, criando um filmezinho na nossa cabeça, né? Criando aquelas cenas, muitas vezes fiéis ao que está sendo dito, mas o nosso psiquismo está trabalhando e daqui a pouco ele cria uma coisa a mais que não estava, né? Muda uma cor, muda uma cena, muda uma perspectiva, né? Isso é um material tanto para trabalhar na intervenção quanto para criar hipóteses, né? Então, acho bem legal essa perspectiva que ele coloca no divã. Essa é a ideia do primeiro capítulo, trazer o maior número de vértices possíveis para pensar o divã. Só mais um pouquinho, Marcina. Primeira parte, não o primeiro capítulo. A primeira parte do livro. A segunda parte, então, é uma questão à parte, como eu tinha explicado, mas eu vou trazer só um capítulo, tá? Que eu vou ler, para ser mais simples, é só 5 minutinhos. Cadê ele? Que é trazendo, porque essa parte foca direto no divã e traz notícias do que
do que eu acabei trabalhando depois, precisando de outros conceitos, mas traz uma questão do divã que não foi trabalhada por nenhum autor, né? E que eu acho muito curioso também. Isso, né? Se chama, vou ler aqui. Algumas considerações sobre a história e a etimologia da palavra divã. Por que somente neste ponto do livro trouxe à tona a etimologia? Esta é a primeira vez que uma proposta teórico-clínica psicanalítica se vale da etimologia do divã para pensar sobre seu uso. Não faria sentido apresentar a etimologia antes de apresentar o pensamento de todos os autores presentes na primeira parte, pois nenhum deles a toma como referência para pensar a prática clínica e tampouco a menciona. Divã, D-I-W-A-N, e ainda se a gente for na escrita fiel, né, essas outras línguas que eu vou citar aqui, tem uns alfabetos diferentes, né, que é difícil de transpor aqui. Então, divã é um termo de origem persa para escritor ou escriba. Posteriormente, veio a significar uma coleção coletânea, obra reunida, de poemas, geralmente de um único autor, produzidas a partir do século VII. Goethe, por exemplo, um dos dichter mais admirados por Freud, publicou em 1819 o livro Divã Ocidente Oriental, inspirado no Divã de Hafez, né, que é um poeta lírico e místico persa, nascido em 1310, não se tem uma precisão, 1310 e 1337. Né? E esse livro do Hafez é lido pelos muçulmanos como um livro de sabedoria ao lado do Corão. Ainda que, desde o princípio, a poética seja cara a Freud e a psicanálise, a nomenclatura da mobília que acabou por ser adotada por ele em sua prática clínica parece advir de outras ramificações. A ramificação árabe de divã também alude a registro, gabinete ou administração. Essa terminologia é usada para espaços e cargos de governos de diversos países do Oriente Médio e da Ásia até hoje. Em um contexto turco-otomano, a nomenclatura é utilizada para o próprio Conselho de Estado ou para a sala de reuniões do sultão. Historicamente, os turcos possuíam salas de audiências privadas do Conselho dos Sultões, repleta de almofadões, espécie de sofá sem braço encosto. A palavra moderna aduana, alfândega, que é uma repartição governamental que controla a entrada e a saída de mercadorias de um território para o outro, e onde também há cobrança de tributos, também é derivada de divã. Pois bem, por que trazer aqui tais questões? Apenas partindo dessas exposições, podemos pensar muitas coisas sobre a utilização do divã na sala de análise. Façamos o exercício de seguir o jogo associativo que a etimologia nos propicia. Primeiro, a palavra divã conteria, a partir de suas reminiscências ancestrais, uma noção de espaço. Um espaço que, dentre outras funções, repousa um corpo. Repito, não só um móvel é um espaço que repousa um corpo, a palavra também. E não é qualquer espaço. É um espaço de reuniões da mais alta relevância. Um espaço poderoso? Que tipo de poder? De que estado? Com que leis? Um espaço opressor, que pode ser utilizado inadequadamente? Ou um espaço de criação de um mundo melhor, um mundo interno melhor? Um espaço para uma troca experiencial? Essas e inúmeras outras questões mais complexas poderiam ser feitas quanto a esse espaço. Do ponto de vista originário, como visto há pouco, o divã também nos aponta para um espaço de registros. Assim, podemos pensar o divã como um espaço que contém, guarda e movimenta registros. Se o divã é um espaço que contém registros, começamos a nos aproximar da metapsicologia freudiana. Seria o próprio divã uma encarnação do inconsciente, uma mobília? Ou seria o divã uma aduana? Um espaço de transição ou de regulação entre o que entra e o que sai? Um espaço onde, sob o ponto de vista econômico, realizam-se acordos e pagamentos de tributos? Seria o divã o local onde devem se apresentar as formações de compromisso? É nele onde se negocia economicamente o que pode sair, o que pode ficar através da fala? Há quem tente se esquivar da aduana, esconder algum pertence quando passar por ela, tal qual o disfarce do retorno do recalcado. É como se o divã pudesse ser a encarnação do inconsciente até mesmo da formação de compromisso. Refletamos também sobre o prisma poético que sua etimologia nos oferece. O divã como um escriba, registrador, o divã e quem se deita nele como um escritor. Não é fácil fazer um livro, escrever, revisar, reescrever, repetir esses 3 passos novamente, incessantemente. Como construir, desconstruir, reconstruir o texto, como fazer esse trabalho estético. O divã como uma coletânea de poemas é uma imagem deveras potente. Ser um espaço que contém o livro das escrituras, obras reunidas de um autor, é algo da mais íntima relíquia.
Estaríamos diante de um livro novo a ser escrito, uma reedição a ser revisada, uma edição maltratada, com páginas rasgadas, páginas em branco, rasuras, todos esse tipo de perguntas que a gente pode fazer, né? Todo poema possui uma estrutura formal, seja um poema das chamadas formas fixas, seja um diverso livre. Cada poema possui seu ritmo particular, suas combinações únicas de palavras. A poesia também tem suas escolas, suas teorias, seus ângulos, suas escolhas. Por que tal palavra está ao lado da outra? De quais poemas gostamos, de quais não? Quais poemas podem parecer não conter a devida força e quais poemas nos fazem sentir, né? Como escrever melhor a nossa vida ou nos aceitarmos como não tão bons poetas, né? O poema possui lacunas, palavras postas no branco da página. Dentro de cada palavra e nos espaços em branco, entre elas, existe uma potência criativa absurda. Estamos aqui a retomar a questão do espaço, do divã, divã com W também, como encarnação do inconsciente do analisando, como espaço transicional entre a dupla analítica e, sobretudo, como espaço terceiro que permite o desenvolvimento de um trabalho psicanalítico. Seja qual for o prisma, sem dúvidas é um espaço em potencial, né? Não podemos negar que o divã psicanalítico carrega em si a potência do divã com W em toda a sua amplitude e que nele a vida psíquica é projetada, né? Ainda dentro dessa etimologia persa, é legal que o Freud revestiu o divã dele com tapetes persas, né? Talvez não tenha pensado nisso, mas é mais uma brincadeira que dá para fazer, né? Eu acho que é o suficiente para a gente conversar, né? Lucas, é um prazer te escutar e tão generosamente assim compartilhando de um longo trabalho, né? Assim que um pouco pude acompanhar por trocas de mensagens em outros tempos. E acho que está aberto, então, muitas questões que a gente pode pensar, sobretudo, bom, né, assim, da história da psicanálise, da técnica psicanalítica, fico pensando em questões em relação à neutralidade do analista, à abstinência do analista, à atividade do analista. Então, nesse formato híbrido também peço que possam levantar suas mãos para se inscreverem presencial e no chat colocar também o seu nome de forma online para que a gente possa começar a conversar. Tá aberto. Eurema? A conversa é de muitos anos atrás, mas está atualizada, né? Nessa brilhante contribuição que tu traz no teu livro e que foi uma das leituras das minhas férias, pelo compromisso que tu me colocaste. Legal. E então eu estava em paz, né? Então eu pude discutir, ler, escutar e brigar, porque tu sabe que sem briga eu lembro não existe. Então, com o que tu brigou, né? Eu não vou poder dizer sobre gente. Não, tá, depois a gente fala melhor. Tem o espaço da privacidade. Sim, eu vou ficar na primeira parte. Tá bem. Então vamos ficar na primeira parte. Eu continuo pensando o que a nossa conversa originária suscitou. O divã é um recurso. Né? Como usar e por que usar e quando usar, quem sabe tem a ver com todo esse trabalho. Eu pensei assim, o cara se infiltrou, no bom sentido da filtração, com a curiosidade que te caracteriza. Tu fizesse esse trabalho de pesquisa, né? Maravilhoso. Eu tinha autores que realmente eu nunca tinha me contatado e foi muito, essa primeira parte do livro, tu fizeste, como a Martina disse, uma contribuição muito generosa com os teus pares. Então, Lucas, ali da primeira parte, para nós conversar apenas, eu acho que tudo passa também, né, pela identificação do analista com seus recursos teóricos, né? Porque o que fica evidente nas colocações que tu pontuaste do Freud e do Ferenczi é a questão do efeito.
do efeito da escuta no analista e das interpretações ou intervenções do analista no analisando. E os outros autores que daí, por isso, a importância que o Ferenczi dá para o tema dos sonhos, né? Escutar como sonhos. Algumas pessoas aqui sabem que eu me identifico com essa questão da escuta, né, nas narrativas como um sonho. Então, essa é uma questão interessante, porque quando se passa para os autores pós-freudianos, o que me pegou, né, foi a compreensão de relação entre analista e analisando. E eu acho que tem um tema, e eu gosto disso, que dá uma certa diferença, que é o efeito em um e em outro. Não sei se tu concorda com isso, ou se tu tem muito mais condições, porque a pesquisa que tu faz está muito clara para ti, mas eu acho que alguns autores pós-freudianos ficaram na questão da relação. E eu não estou dizendo que ela é importante, mas ela fica, me parece, um pouco determinada. Né? Isso vai para o Divan, isso não vai para o Divan, isso é do Divan, isso não é do Divan. Aí eu acho que fica, não sei. Né? Mas é uma compreensão mais para o lado da relação e não dos efeitos. Não sei se eu captei a perspectiva, né? Mas acho que daqui em diante que começa a se inaugurar em férias, ver se é isso, né, que tu está colocando, né? A questão do psiquismo do analista enquanto objeto de uso em análise, né, pela via transferencial, os seus recursos, né, pela conta transferencial, ou pela reverie, enfim, todas essas nomenclaturas que algum vai trabalhar de modo singular, sim, acentua isso, mas eu não acho que tira a parte do efeito, eu acho que só a questão. Pelo menos compreendo isso. Seguimos a conversa. Uhum. A Magda está inscrita de maneira online. Magda, eu te peço 2 segundinhos para a gente poder fazer o ajuste na caixa de som e a tua pergunta poder ser projetada para todo o auditório. Por favor, Magda. Obrigada. Lucas, uma satisfação poder te escutar, né? Esse trabalho super consistente de pesquisa, ele proporciona a gente reflexões. Teu livro eu só li até a metade, né? Não consegui ainda terminar. Mas uma parte que eu estou gostando muito é essa que tu começaste a ler, né? Que traz ideias tuas, assim, a respeito do divã, das tuas reflexões, né? Dessa ligação com a criatividade. Então, eu quero te parabenizar pelo trabalho, por trazer isso para nós, poder compartilhar conosco. Durante a exposição, a gente vai refletindo contigo, né, essas questões que te ocuparam durante a confecção do trabalho. Então, são atravessamentos de todo o analista, né? E tem os autores diferentes, mas muitas dessas questões que tu trazes, por exemplo, como a imagem que o analisando vai fazendo, e o analista também acho que é por aí, né? Vai tecendo uma imagem a respeito da cena, né? São questões que nos ocorrem no dia a dia do nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu quero te dizer que eu gostei muito, né? E do livro ainda não terminei, mas estou mais, vamos dizer assim, a parte que está fluindo melhor a leitura e que eu estou degustando é a segunda mesmo, né? Porque é mais tua, né? Mais de criação,
Gostei muito, muito obrigada. Obrigado. Luciana Lara. Primeiro, te agradecer. Martina, só um segundinho. Se tu puder projetar mais a voz. Ah, sim, para que possa ser. O microfone capte melhor, assim, para a gente. Ainda estamos nas adaptações do híbrido. Sim, claro. Tem isso agora. Sim. Queria te agradecer, te parabenizar, Lucas, e dizer que te ouvir, assim, evoca, né, toda a tua inquietude e toda a tua tenacidade também, que a gente conhece de muito tempo. E é muito, muito bom te ouvir. Obrigada por todo esse trabalho e por trazer isso para a gente. E eu fiquei te agradecer principalmente assim, o trabalho que eu chamaria de desacralizar esse objeto, né? No bom sentido, assim, de desacralizar no sentido de poder propiciar que a gente olhe para ele em diferentes perspectivas, né? Muito diferentes perspectivas, desde o limite entre o limite que permite que o trabalho aconteça, um objeto que evoca a representação da psicanálise para o paciente, digamos, a cura, a possibilidade de que tanto o paciente como analista descolem do olhar, eu achei isso muito interessante, né? E isso, propiciar novas narrativas, tudo muito, muito legal, e esse trabalho de pesquisa histórica, consequente, lindo. Eu queria te ouvir um pouco, até porque a gente conversou no dia do lançamento do livro, sobre como que tu pensa a questão dos pacientes que, a princípio, ou por essa certa inércia de pensar o divã, a gente não imagina um divã. Porque depois que a gente conversou, depois eu comecei a livro, passar na minha clínica, situações em que eu acabei fazendo uma experiência de colocar pacientes que, enfim, né, pelo pensamento mais regular, a gente não colocaria, e os resultados foram muito bons. Inclusive, muito bons, muito interessantes. Inclusive porque livrar o paciente do horário do analista pode ser uma coisa muito produtiva. Inclusive em casos graves. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Claro. Obrigado, Lu, pelas tuas palavras. Assim, antes ainda de responder a tua questão, foi surgindo uma questão que eu não coloquei, que eu acho que é bem importante, né? Que eu estou falando sempre da importância do consultório privado nessa hora aqui, né? A gente tem a psicanálise está em outros campos e ela é importante de outra forma também, né? Então é esse o acento, e também tem uma limitação dentro dessa teorização que envolve, por exemplo, uma pessoa surda que necessita do gestual visual para análise, né? Então é uma limitação do trabalho. Eu acho que é importante colocar por essa via também, né? Que eu fui até onde dava, e é tudo dentro da minha experiência, o meu pensamento, né? Para além do que são as questões históricas e as posições dos outros autores, né? Quanto a essa colocação, eu estou totalmente de acordo, porque um pouco desse que me motivou a esse trabalho e acentuar esses autores pós-freudianos, Eurema, é porque eles trazem os casos mais graves no divã, né? E eu acho que realmente é muito importante, a minha experiência é ótima nesse sentido, né? E ela começou, a inquietude começou um pouco maior, né? Discutindo com a Eurema, em supervisão, alguns casos clínicos ainda na formação, mas a fagulha mais assim, que foi assim, nossa, eu preciso trabalhar mais por essa via e desenvolver meu trabalho por essa via, e atrás de coisas que estão ligadas a essa perspectiva que está me sendo dada, que é a partir do livro Reverie Interpretação, do Thomas Ogden, que algumas facetas desse livro eu comentei aqui, que envolve essa questão da privacidade do olhar e como isso protege ou propicia uma análise para qualquer questão mais grave, enfim, e por isso esse monte de exemplos, né? Eu acho que realmente é muito potente.
mas acho que isso envolve pensar o manejo, que nem o Winnicott, né, foi falando. Eu nunca atendi ninguém que nem esse caso que eu coloquei, assim, né, a pessoa tapada e eu de mão dada. Não é por essa via, uma via muito mais simples, mas acho que o que o Roussillon fala da conversação psicanalítica, de um analista mais ativo, se faz importante. Uma coisa é colocar no divã e achar que vai tu largar ele num vazio daqui a pouco, analisando num vazio e ficar esperando, tá, e aí, cadê as associações? E tu ficar numa posição fria e distante, né? Outra coisa é tu trabalhar junto, ofertando o teu psiquismo. Tu está dizendo que implica trabalhar com os dois polos da representação, né? E não só com a ideia, mas com o afeto também. Com certeza, com certeza. Porque essa questão da atividade do analista, eu acho que é importante pontuar assim também. A ideia de um analista neutro é falaciosa. É muito falaciosa, não faz o menor sentido acreditar numa coisa dessas, tá? Um exemplo que eu acabei desenvolvendo na segunda parte, eu vou tirar a parte dos conceitos que eu fui construindo e tentar pegar só o exemplo, que é o seguinte. Imagina um analisando, tá ali deitado, falou 300 palavras. Se a gente escutar tudo que está ali, nós vamos escutar. Cada sílaba vai vir uma representação sonora dentro da gente, uma apresentação de coisa, uma apresentação disso, daquilo, de cada sílaba dessas 300 palavras. Se a gente escolher e perguntar por que amarelo? Já somos ativos. Escolhemos algo daquele material. Nosso psiquismo nos levou àquilo, né? Então, é importante a gente estar consciente de que a gente é ativo desde o primeiro olhar, desde o primeiro aperto de mão, né? E aí é que tá, é como dosar essa atividade em cada caso. Mas que a gente é ativo, a gente é, no caso mais neurótico do mundo, onde a gente fala uma palavra por sessão, né? Então, a questão é que talvez exija mais um pouco de atividade e que a gente devolva um pouco mais esse nosso trabalho psíquico ao longo dessa escuta dessas 300 hipotéticas palavras. Acho que é mais por essa via que eu entendo. Exige uma crítica da atividade. Tá. E fico pensando nessa construção que na primeira parte do livro é um pouco mais histórica, num sentido de que todos esses avanços, eles carregam consigo uma certa aproximação de estar praticando uma sugestão. E toda a questão ética implicada num sentido de uma atividade do analista de que se possa estar calcado numa escuta ética, né? Não em algo pré-psicanalítico. Porque, né, tu falou antes, né, Martina, na abstinência, né? Porque a abstinência, dentro dessa perspectiva, eu encaro ela muito mais como um não exercer poder e não exercer uma intrusão, né? Porque a nossa atividade, ela tá ali posta, né, dentro dessa perspectiva. Então, a questão é como cuidar, como dosar e como ter crítica em relação a isso. Nós temos a Fernanda inscrita e depois a Janete. Muitas coisas depois que eu me inscrevi já surgiram, mas primeiro, Lucas, te dizer que eu acho que tu não precisa te desculpar pela parte que não está, porque só aguenta fazer uma pesquisa assim aprofundada quem consegue deixar uma parte de lado, né? Não dá para tudo. E o quanto eu penso que tu nos convoca a algumas questões, né? E vou te dizer, obviamente, o que tocou em mim, que é de tirar um tanto mais da perspectiva de indicar ao paciente divã, e sim de que é algo a ser construído a dois, né? Quando desde Freud tu nos faz o recorte, nos lembra do que Freud diz, né? Do insuportável que é o olhar por tanto tempo, tá falando, então, disso que depois tu vai desenvolvendo do imaginário do analista, né? E do quanto tem um excesso que pode ser para o paciente, que pode ser para o analista, e de que justamente, então, aquilo que classicamente se entende dessa indicação, que seria a princípio para quem tem já uma capacidade associativa maior, né, um suporte para o seu eu, né, e que me parece que está dentro de uma visão mais clássica, digamos assim, né, eu acho que tu desconstrói um tanto isso e nos põe a pensar outras coisas. E te digo que tu me ajudou a pensar, inclusive, na escuta das crianças.
porque aquilo que tu dizia de que o divã pode possibilitar que o nosso imaginário trabalhe mais, né? Eu me dou conta que depois de um tempo eu comecei a trabalhar com materiais, com materiais não estruturados. Porque quando a criança vai construindo alguma coisa, em vez de ter lá um carrinho, uma boneca, que ela construa, seja desenhando, seja fazendo uma colagem, uma montagem, o meu imaginário trabalha junto, né? E eu fiquei pensando... No sentido de que o psiquismo está construindo junto. Isso, eu acompanho melhor, né? Não que eu acho que, sei lá, a família lá de panos não possa ajudar, né? Mas tudo que é uma construção que a gente... Por quê? Porque eu fico mais em cena. É o meu jeito, né? E eu fiquei pensando de que aquilo que tu dizia, né, do Winnicott, de que essa figura de dando a mão para o paciente, a gente pode pensar metaforicamente de que modo que a gente dá a mão, né? É no divã, não é no divã, né? Então, e o dar a mão não é só um, é dois, porque se eu faço uma indicação, que é uma indicação desse lugar, então, assimétrico, poder, né? Não para ti, indicado que tu dentes 4 vezes, né? E que não faz nenhum sentido para aquele outro sujeito, por mais que ele possa ter uma estrutura que suporte, sei lá como que a gente vai avaliar, está fadado a não dar certo, né? Então, acho que isso, toda a tua pesquisa, e obviamente que é uma síntese que tu nos faz, mas é belíssimo o teu trabalho, né? No sentido de pensar que é na dupla que se constrói, que o divã, então, como um instrumento que está ali, né? Porque a gente sabe de pacientes que levantam do divã, né, vendo que tu dizia, os outros elementos que olham, elementos constroem, isso aqui me lembrou a casa da minha avó, né? Enfim, e o quanto isso é importante, né? E aí, a todo momento eu estava pensando no peito do Freud, né? Na carta 52, no artigo 7º, daquilo que entra pela via motora, né, ou melhor, pela via sensorial, e que pela via motora escapa de um modo, por vezes, mais direto, e aí a gente está, então, muito nisso do corpo que precisa sentir, né, para daí, então, poder metabolizar e, então, se transformar numa representação, e do quanto isso também se faz no divã, me parece que isso ao menos me ficou, assim, entre outras tantas coisas. Muito obrigada. Obrigado. Janete? Lucas, muito bom assim, te escutar. Eu achei muito interessante que tu tenha nos propiciado essa pesquisa justamente, porque o divã, ele se tornou um ícone, um símbolo, algo que necessariamente remete à psicanálise, mas nem sempre com todo esse entendimento de para que mesmo ele serve, a que mesmo ele se destina, por que mesmo que ele está ali, né? E eu acho que o pouco que eu li do teu livro, que eu já fiquei muito contente de ver muitas coisas nele, mas eu não li com todo ele ainda, né? Mas eu fui gostando do que eu fui vendo, e uma das coisas foi justamente isso da pesquisa e do que cada autor traz. Isso me remeteu a tantas coisas que eu não vou conseguir dizer agora, né? Mas eu fiquei pensando nisso que ele representa, sem necessariamente ser entendido como, e que daí, então, a pesquisa é fundamental, e que, te ouvindo e pensando junto, né, como aquilo que se passa no divã do analista, aquilo que se passa no seu estudo teórico, aquilo com o que ele se identifica ou não, porque a gente não... Tu tivesse o privilégio de fazer essa pesquisa, e nós estamos tendo o privilégio de escutar, mas, na prática, a gente vai se identificando e vai ficando com restos daquilo que a gente estuda, digamos assim, né? Aquilo que a gente vive na própria análise, e isso vai dar um sentido para aquele divã que está lá no nosso consultório, e que a gente oferece, né, para os pacientes como um recurso. E, então, faz muito sentido, eu sempre penso muito nesse sentido, assim, né, dessa possibilidade de liberdade, dessa possibilidade de regressão, dessa possibilidade de encontro com a sexualidade, com a vivência da transferência, né? Então, o divã muito por aí. Tu foi falando disso e a gente pode ir pegando de diferentes autores.
mas como isso nem sempre se dá, como a experiência que tu contou do conta ali. Estava divã, estava tudo ali. A existência de um divã e a existência de alguém que se nomeie psicanalista não garante a existência de uma análise, né? Então, eu posso deitar no divã, né, do psicanalista e tal, e não ser uma análise, né? Então, eu acho que nesse sentido a tua pesquisa vai nos ajudando, e daí eu gostei muito quando tu leu a parte que tu trouxesse ali, né, da etimologia da palavra, essa questão da poesia é belíssima, né? Porque me parece, só que eu fiquei escutando e pensando assim, o divã, né, no divã acontece, mas muito a partir de um encontro e de uma escuta, né? Porque se o paciente falar e associar, mas também não acontecer uma escuta e também a poesia pode ficar um pouco, né, de pé na quebrada. Assim, eu não sei o que tu pensa disso, e quero te ouvir, inclusive, mas eu achei belíssimo aquilo que tu trouxesse, e também, assim, aquela questão, né, do divã como um lugar de escritura, tudo aquilo que tu contou, eu achei tão belo, sabe? Porque, de fato, é dali que vai sair toda uma escritura, né, nova, vamos pensar assim, né? E eu lembrei, só mais uma coisinha rápida também, mas eu lembrei de duas situações, né, da clínica, lá no tempo que eu atendia na clínica da SIG, as primeiras experiências, assim, né, que uma vez chegou e eu assim, né, super a milhão querendo ter paciente no divã, obviamente, né, aquilo era, digamos assim, né, o que de melhor eu queria experimentar e que meus pacientes experimentassem. E chega uma moça, e muito erudita, e muito culta e tal, e fala no primeiro encontro, e ela diz assim, fosse 100 anos atrás, eu estaria aí. E aponta para o divã. Fosse 100 anos atrás. E aquilo me encantou, porque eu pensei, esse aí, eu acho que é onde alguma coisa muito criativa, muito interessante, claro, muito que vai propiciar essa volta àquilo que é do infantil e que tu foi trazendo, né? Então, esse foi uma situação. E a outra foi quando, partilhar uma coisa bem assim, né? Porque eu acho tão especial esse encontro para a gente justamente poder partilhar, né, experiências, como tu propôs. Quando chegou no meu divã, o meu primeiro divã, então, né, porque lá se vão anos, né? Mas quando chegou, e eu estava muito assim, né, com a chegada de pacientes, né, claro, obviamente que fosse entrar, eu já atendia no divã SIG, né, mas ali no meu consultório, no meu espaço, aquilo era inédito, né, e daí chega uma pessoa, nem percebe que tinha algo novo na sala. Eu fico intrigada, né, mas em todo caso. E uma outra pessoa chega, senta e diz, para mim! Foi, sabe? Então, assim, tudo que se passa é que é tanta singularidade e que vale muito barato. Que maravilha! E que retomando o que tu disseste também, porque essa questão do cliente... Eu leio muito, quando eu leio no Freud isso, né? Quando o Freud diz que o paciente aqui vai regredir mais, vai voltar, quando ele diz, inclusive, isso eu queria te perguntar, da frequência. O que tu pensa, como que tu, né? O que tu pensou nessa tua pesquisa toda, que é belíssima, sobre a questão de frequência. Porque uma coisa que a gente entende, pelo menos eu entendo no Freud, é que a frequência, ela dá conta justamente dessa regressão que se dá ali, né? Porque tu convida a se jogar, mas também, né? Isso tem que ter toda uma frequência para dar conta, né? Mas era isso, a gente podia ficar conversando horas, mas muito obrigada, como foi dito aqui, pela tua generosidade de compartilhar com a gente a tua pesquisa. Obrigada. Obrigada, Janete. Lucas, eu te proponho que a gente faça circular a palavra em função do horário. Temos 3 inscritos, depois te devolvo a palavra e a gente contempla o possível. Daniela? Lucas, prazer, sou Daniela. Prazer.
mostrar, né, que fala muito do uso do divã no trabalho de analistas. E eu estudo muito na posição de estagiário. Então, eu fiquei com essa pergunta, assim, do porquê não o divã de estágio, ou porquê talvez sim o divã de estágio, porque eu podia ser várias mudanças. Se é possível, se não é possível. Mas é interessante, né, mesmo fazendo a palavra circular, assim, de que aquilo que tu dizia que o divã, de alguma forma, está presente, porque está presente na sala de análise, ainda que, né, não... Mas, enfim, vamos circular e depois a gente conversa. Cici? Lucas, eu quero falar mais para te dar parabéns, porque eu ainda não li teu livro e hoje ainda cheguei mais tarde, então não teria os elementos suficientes para fazer um comentário mais aprofundado, mas muito para te dizer que uma das coisas que mais me fica do teu trabalho é o profundo trabalho de pesquisa, como isso é importante como escritor, como isso é importante para nós psicanalistas, como agora assim, mais institucionalmente, né, como isso nos revigora como psicanalistas, poder ouvir um trabalho de uma extensão desse tamanho, de um colega. Da mesma forma, o motivo da pesquisa, que é o divã, não é? Assim, porque é quase como assim, um alerta de que a gente não banalize os nossos instrumentos e não, por exemplo, e não fetichize também. E de como que, por exemplo, essa relação que tu fez entre o divã, a abstinência, uma escuta ética, de como isso está no dia a dia do nosso consultório. E trabalhos desse tipo nos levam a não banalizar e a não fetichizar. Então, assim, muito, muito obrigada. Em seguida, eu vou ler teu livro e daí te digo uma coisa mais, assim, profunda. Mas muito obrigada. Obrigado, Cícero. Neida? Pois eu acho que vou me repetir, né? Mas igual vou falar. Primeiro, agradecer ao Lucas tanto pelo trabalho de fôlego, né, da pesquisa de escrever esse livro, né, para a gente, né, para mim, como diz a maravilhosa, né? Quanto a generosidade de estar aqui também falando sobre ele, né? E eu fiquei pensando no título, né? Por que o divã, né? Que tu não colocou sobre o divã ou o divã. Por que o divã, né? E nesse título e nessa pergunta, eu acho que está muito do que nos entusiasma, né? A ler e a trabalhar e a fazer a nossa escuta, né? Porque a psicanálise, ela não pode perder a potência revolucionária, questionadora que ela tem, né? Então, o porquê, porque sim, porque não, né? É essencial, né? E aí, de novo, né, se volta para o paciente da Janete, né, ou para a pergunta da Daniela, enfim, né, a gente tem que estar sempre com essa abertura e olhando para a gente mesmo, que o divã não seja algo que nos seja passado, ensinado, tem que ser vira um assim, ritual, né? como um ritual Questionado. religioso, né, que ele vai entrar, né? Então, a gente perderia muito se fosse assim. Então, por isso que nos entusiasma o questionamento com essa potência revolucionária psicanalítica. Muito obrigada. Obrigado. Lucas, te devolvo a palavra, então. Estamos nos aproximando do nosso horário. Nós teríamos, né, uma conversa longa, poderíamos passar aqui a tarde falando. Bom, eu fiquei com duas questões maiores, talvez, entre essas últimas aqui, né? Frequência, né, Janete? E a Daniela? Daniela sobre o estágio, né? Sabe, Janete, eu acho que com certeza a frequência é importante, sem sombra de dúvidas.
mas eu também, e claro, a singularidade de cada caso, acima de qualquer perspectiva enquadrante a priori, assim, né? Mas acho que algo que a Lu também estava comentando, né? Assim, se vai me facilitar para... Não, ela não sei se ela comentou exatamente, eu comentei, na verdade, né, pelo blog. Se vai me facilitar, já é um motivo. Agora, se vai compor outros motivos para, mesmo numa frequência mais baixa, o divã ser um auxiliar, aí tem que ver naquele caso, né? Mas eu não acho assim, não pode. Não, é só se tiver frequência alta. Eu não acho que é por aí. Eu acho que tem que pesar dentro de todos esses outros elementos aqui. Agora, nem que fosse frente a frente, que é uma coisa que realmente eu não tenho feito, já faz um bom tempo, a frequência alta é melhor. Eu sou adepto da frequência, né? E eu acho que a questão é como trabalhar para ter essa frequência, né? Agora, definir o uso do divã pela frequência me parece olhar de fora para dentro, entende? Se a maior frequência pode, divã, se a menor não pode, é enquadrar previamente, né? A gente tem que olhar de dentro para fora. Então, eu não gosto de pensar por essa via, assim, de a frequência determina um divã. Uma curiosidade, desculpa, mas a curiosidade também era se tu, ao ler sobre o divã e pesquisar sobre o divã, como tu fizeste tão arduamente, se essa questão da frequência aparece ou não aparece no Wallace, no Ogden, no Roussillon. Em geral, a posição não importa a frequência. Importa o quanto ele pode nos auxiliar. Essa é a posição geral, mas vai ter outras posições, né? De tudo que é tipo. E acho que essa foi a ideia também da pesquisa. Tem um monte de ideia que não fecha. Muitas são complementares, mas muitas não fecham umas com as outras, né? E eu acho que isso dentro que tu falava, da pluralidade dos pensamentos, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque olha só quantos divã tem aqui dentro dessa pesquisa, e que não é o nosso divã, muitas vezes, né? E implica respeitar o divã do outro também, né? E conviver todos esses divãs de quem se analisou, de todas as, e de quem atende. Então, é uma volta muito grande, né? E a ideia de não fetichizar é fundamental e não banalizar. Então, estão nos dois extremos, né? O anti-banaliza ou anti-fetichiza, né? A ideia da frequência a priori, assim, pensando, frequência é o que vai determinar, eu acho que pode estar mais flertando com a ideia do fetiche, de alguma maneira, porque a gente está enquadrando antes, né? Mas a ideia agora, falando da perspectiva do estágio, que é o cuidar também para não banalizar, no sentido de que o divã é fundamental por todas essas coisas que a gente falou, mas na introdução do livro eu falo assim, que um divã pressupõe um psicanalista. E um psicanalista significa uma análise longa, de alta frequência, muita supervisão, tá com os pares estudando o tempo inteiro, né? Então, exige, nesse sentido, uma certa maturidade de manejo para lidar com o que vem ali, né? Já é difícil, né? Começar um estágio frente a frente, as primeiras escutas. Então, é criar algo que talvez não seja ético para o paciente até, né? Porque tu estaria pulando uma etapa que é muito importante na formação do analista. Mas dentro dessa etapa, aí eu acho que volta a se conversar todo o restante. Talvez a gente pudesse ter lembrado do Freud, né? Porque ele diz que a gente não cria os bichos, os cachorros, a gente desperta eles, né? O método e tal vai, o uso do divã vai despertar, vamos pensar assim, né? E daí também, o que faz com isso, né? Então, nesse sentido, a trajetória, né? Assim, Lucas, falando em trajetória, assim, o que me ocorre poder te agradecer justamente desse lugar de que uma trajetória de longa data, né? Assim, é um prazer enorme estar aqui hoje contigo, sentada do teu lado nessa mesa, meu colega de estágio em psicologia clínica da CIG. Então é um prazer gigante, assim, e uma alegria imensa a gente poder compartilhar de um trabalho tão rico e tão
tão criativo, apesar de uma vasta pesquisa, tem algo muito autoral teu, que é um privilégio estar de perto. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu... Obrigado pela presença, pelos comentários de todos. O pessoal online também. Viu, ó? Tu nem ficou na sala. Agora eu quero aqui, ó. Os abraços. Tudo certo?